Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. E o título da mensagem chama-se Felicidade, um direito de todos. Esse título já desmonta na mente de muitas pessoas: eu nasci para sofrer. Amado, ninguém nasceu para sofrer. A felicidade é um direito de todos. Desde o momento em que Cristo Jesus foi para a cruz para nos resgatar da maldição da lei, para nos reconciliar com Deus, porque antes da cruz nós éramos considerados inimigos de Deus pelas nossas obras malignas, pelos feitos da carne, né? Desde Adão até a cruz de Cristo, todos eram considerados inimigos de Deus. Mas vem Jesus e restabelece a paz, a reconciliação com Deus de todos nós. Então, amados de Deus, mais do que nunca, agora que você tem mesmo direito à felicidade. Felicidade, um direito de todos, é o título da nossa mensagem. E na Bíblia temos essa confirmação, que todos nós nascemos de Deus para reinar em vida, e não ralar em vida, para reinar por meio de Cristo Jesus. E eu peço que você abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 17. E vamos a essa leitura. Romanos 8, 17. E assim diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Então aqui já remete a você, e você acha o que um herdeiro tem direito? A felicidade. E o Evangelho está afirmando aqui: se somos filhos, somos herdeiros. A felicidade, o direito de ser feliz em todas as áreas da sua vida. Você tem esse direito à felicidade. Seja em qual for a área, nas finanças, na família, no amor, na justiça que você precisa nos seus caminhos, você tem direito a ela, pelo fato de você ser herdeiro. Herdeiro da bondade de Deus, herdeiro da misericórdia, herdeiro dos serviços dos anjos ao teu favor, de proteção, de livramento, de cura, de justiça. Você é herdeiro dessas coisas, da bondade de Deus que é imensurável. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, ou seja, recompensados. A felicidade, amados de Deus, acontecerá, porque é um direito de todos. Felicidade é um direito de todos, mas por intermédio de Cristo Jesus. Não é por outro santo inventado pelos homens. A Bíblia aqui é clara, claríssima. Não é pelo São Pedro Santo Expedito, São Jorge, não é pela Maria, não é pela Ave Maria, não é por nada desses criados pelos homens. É como sempre eu digo, que muitos desses narrados na sua essência carnal foram pessoas caridosas, pessoas cheias de amor ao semelhante, ao próximo, e muitos o cultuavam e cultuam até hoje, os idolatrando
como se eles pudessem fazer alguma coisa diante de Deus por nós. E a Bíblia diz claramente que só há um intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Há um só intercessor. A felicidade é um direito de todos, mas por intermédio de Cristo Jesus. Por intermédio dele, não tem outro diante de Deus que interceda por mim e por você. Tanto é que nas palavras do Senhor Jesus Cristo ele diz claramente: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Veja só que ele mesmo diz que ele fará. Por que que ele fará? Quem é que dá ordem aos anjos? Deus. E Jesus é um anjo, foi o primeiro criado por Deus. Por isso que ele diz: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Porque certamente ele já tem a ordem de Deus para agir como anjo intercessor. E outra questão: um anjo que tem o poder sobre a carne é ele, porque a Jesus Cristo foi dado a autoridade sobre toda a carne, e ele, por estar dentro de nós, ele age juntamente com Deus. Peço agora que você abra a sua Bíblia em João capítulo 15, verso 5. 15:5 de João, livro histórico. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então veja que aqui também vai já anulando todas as crenças religiosas de outros seres que podem falar com Deus e interceder por você. Aqui diz claramente que o milagre, a bonância, a cura acontece por meio de Jesus Cristo, pois sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Infelizmente, existem muitas pessoas cegas, espiritualmente por aí afora, cultuando outros deuses, que não são deuses, né? Porque Deus só existe um, e intercessor também só existe um, Jesus Cristo, não existe outro. Infelizmente, existem muitos falsos mestres, falsos pastores. Eu não digo na sua sinceridade, mas na sabedoria, porque existem muitas pessoas que estão revestidas de autoridades, que têm sede de fazer o bem, mas não com conhecimento, não com sabedoria, e acabam se tornando cegos, guias de cegos, como Jesus mesmo diz claramente, né, amados de Deus. Uma vez mais, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então veja, todo mundo tem direito à felicidade, é um direito de todos, mas essa é a regra, é em nome do Senhor Jesus Cristo e permanecendo nele, amados de Deus, na comunhão com a sua palavra, no congregar, no meditar, no amor, na perseverança, na fé. Sem mim nada podeis fazer, mas com ele, ao contrário, né? Tudo podemos fazer. E a felicidade é certa, é um direito de todos. Abra agora a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 3. Romanos, capítulo 5, verso 3. E assim diz: amados de Deus, mais que vencedor em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 5, verso 3. E assim diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Voltando aqui, porque é um ponto importante para a gente meditar. Mas não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Aqui, nesse ponto. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Aqui são palavras do apóstolo Paulo. Tem pessoas que querem a vitória, mas não quer passar pelas tribulações.
não quer passar pelas lutas, pelas angústias, pelas dores, porque as tribulações causam isso em todos nós. Não pode haver vitória sem guerra. Ué, como assim? A vitória sem guerra não existe. Sem dificuldade, sem lutas e muitas vezes até sem choro. A vitória, ela vem depois dessas situações difíceis. Sem lutar, sem esforço. Como assim? A vitória para se ter, passamos por isso. Sem perseverança? Como assim? A vitória para tomarmos posse dela, passamos pelo amargo da vida, amados de Deus. Esse é o problema de muitas pessoas. Elas murmuram demais. Elas já querem o bolo pronto, sem passar pelo fogo, sem ser amassado, sem ser batido. Ela quer o bolo pronto, mas para o bolo ficar delicioso ali, teve um trabalho, teve um desgastar, um esforço para bater, para preparar, para ir ao fogo e passar ali por uma quintura, para depois ficar a coisa mais linda. Tem pessoas que querem o bolo pronto, não quer que ele passe pelo processo que ele tem que passar. Tem pessoas que querem só as bênçãos, mas quando vem as lutas, quando as dificuldades surgem, se apresentam, é uma murmuração só. Quer o doce da vida, mas não quer passar pelo amargo. Por isso que Paulo diz aqui, olha, Romanos, capítulo 5, verso 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então, se existe tribulações, existe vitória. Porque não pode ser ao contrário, a vitória primeiro, a tribulação depois. Não, amado, as ordens das coisas no reino é assim. As dificuldades, as tormentas, os ventos, as tribulações, mas Deus diz, olha, eu venci o mundo, vós também vencereis. Palavra de Jesus. Então, temos que ter sabedoria de entender que quando uma vitória vai se manifestar em nossas vidas, as lutas, as dificuldades podem surgir primeiro. Podem surgir. Continuando, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança, experiência. Por quê? Porque você vai se tornando alguém forte, alguém determinado, um guerreiro, lutando para tomar posse da vitória. Experiência e esperança, Porque se você está lutando, clamando, batendo na porta, orando, é porque certamente a vitória se manifestará pela perseverança que você está tendo no coração. Verso 5. Ora, a esperança não confunde. Está vendo? Quem a tem, ela nos mostra e nos dá o direito à felicidade. Porque se a pessoa não acredita, ela não persevera, ela não tem determinação, ela se prostra. Mas no caso, quem persevera, quem luta, é que está tendo esperança. E ela não confunde, ela nos mostra e nos dá direito à felicidade. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, Ou seja, Deus está vendo aquele filho ali, a determinação, a perseverança, o querer ser feliz na vida, o desejo no mais íntimo do coração dela, e ela acreditando que em algum momento o sol vai brilhar, em algum momento o olhar de Deus vai se manifestar sobre aquela vida, sobre a sua vida. Isso é esperança. E por assim pensar que em algum momento o olhar de Deus vai se manifestar para com aquela vida, a pessoa não desiste, ela continua, ela persevera, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. E veja, quando isso acontece, todos os frutos do Espírito estão juntos, amado. Paciência, mansidão, domínio próprio, fé, esperança. A fé,
que atua pelo amor, né? Se o amor de Deus é derramado no nosso coração, a fé vai atuar nessa vida, né? Porque o amor e a fé estão associados, assim como os demais frutos estão associados ao amor. Porque a fé, ela atua pelo amor. Um coração perdoador, está aí o amor atuando. Um coração bondoso, generoso, está aí o amor atuando. Um coração que não se ressente do mal, está aí o amor de Deus atuando. Então, a esperança deste vai tomando forma, vai crescendo, vai se fortalecendo e automaticamente a fé junto, né? Porque a fé, ela se manifesta também na esperança. Porque se você está acreditando, você está tendo fé. E a fé que atua pelo amor. Então quem tem um coração assim, como eu disse, perdoador, que não se ressente do mal, bondoso, a esperança deste não é confundida. E a fé vai se manifestar. E a resposta e o olhar de Deus vai se manifestar. A misericórdia, a compaixão sobre a vida de todos que têm direito à felicidade. Assim eu declaro, amado de Deus, você tem direito à felicidade por intermédio de Cristo Jesus. Não existe essa no reino de Deus, eu nasci para sofrer. O sofrimento, ele faz parte da vida de um filho de Deus, tanto é que a palavra de Deus diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ou seja, a abundância virá. Às vezes demora um pouco, mas virá, em nome de Jesus. Até a próxima mensagem, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Um abraço a todos do seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.